Graça e paz a todos. Quero nesse vídeo falar um pouquinho a respeito do temor do Senhor. O temor do Senhor geralmente é mal compreendido, né? As pessoas essa expressão, muitas vezes as pessoas pensam que temer ao Senhor é obedecer ao Senhor por receio, né, a sua vingança, o seu castigo, que temer ao Senhor, o temor do Senhor é um Deus que eu tenho que obedecer, senão vou ser castigado. Mas o temor do Senhor, na verdade, ele significa reverência. Ele significa dar um lugar de destaque. Porque quando você reverencia uma pessoa, você dá para ele o primeiro lugar. Você dá para essa pessoa um lugar de destaque. Então é Deus ocupar um lugar de destaque na sua vida. É Deus ser o primeiro na sua vida. Porque essa questão de temer o Senhor por medo, né, de vingança, de castigo, isso está totalmente fora da questão da essência de Deus. A essência de Deus, ele é amor. E muitas vezes as pessoas confundem o temor do Senhor, né, com consequência de pecado. E às vezes a pessoa está sofrendo alguma coisa e ela fala assim, Deus pesou a mão sobre mim, ou eu estou sendo castigado por causa disso. Não. É a mesma coisa, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, tem uma serra elétrica ligada. Aí você vai lá, seja lá o que for, e você coloca a mão em frente e aí é decepado, vamos supor, o seu dedo. Aí você vai dizer que a serra está se vingando contra você ou você que colocou a mão no lugar errado? Então, muitas vezes nós estamos sofrendo consequências de pecado, de coisa que nós fizemos e que não deveríamos ter feito, e falamos que é uma vingança de Deus, que é a mão de Deus que está pesando sobre nós, que é tantas outras coisas. Mas o temor do Senhor é agradar ao Senhor. Né? E como que eu agrado? O que a Bíblia fala a respeito do temor do Senhor? Então, Provérbios, ele fala muito sobre o temor do Senhor. Então, eu peguei alguns textos, né, de Provérbios. Provérbios 8:13 diz assim, que temer ao Senhor é odiar o mal. E lá mesmo em Provérbios 8:13, o Senhor fala daquilo que ele odeia, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Ele fala, eu odeio. Então, temer ao Senhor, o temor do Senhor, é aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. É não gostar, é odiar aquilo que o Senhor odeia. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo. Se você ama uma pessoa, você vai fazer aquilo que a pessoa gosta. Você não vai fazer aquilo que a pessoa odeia. Então, quando nós damos ao Senhor um lugar de destaque na nossa vida, que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, logicamente nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se você ama o seu esposo, você vai fazer o prato predileto dele, porque você quer agradá-lo. Então, se nós amamos ao Senhor, nós temos que odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama. Em Provérbios 6, o versículo 16 e 17, fala assim, que Deus ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina o mal, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa. E o último fala assim que ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Está lá em Provérbios 6, o 16 ao 18. Então, é nós odiarmos essas coisas que Deus odeia. É nós amarmos o quê? Aquilo que o Senhor ama, que é a obediência, que é o amor, que é o perdão, que é a bondade, que é tudo aquilo que está no coração de Deus para nós. E quando nós fazemos isso, o temor do Senhor nos traz muitas consequências boas. Lá em Provérbios 14, 27, fala que o temor do Senhor é fonte de vida. E olha para você ver, no Provérbios 10, 27 também, fala assim que o temor do Senhor aumenta os dias. Olha que coisa maravilhosa. É fonte de vida. Se é fonte de vida, aumenta os dias. Então, tanto o Provérbio 10, 27 quanto o Provérbio 14, 27 está falando a mesma coisa. E se Deus é uma fonte de vida, não é um poço, não é uma água estagnada.
é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mesma coisa acontece conosco. Deus nos faz o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus falou com aquela mulher ali no poço, né, com a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele lhe desse, no seu interior jorrariam rios de água viva. Ou seja, essa água é o Espírito Santo. E jorrar quer dizer que nós estamos tão cheios que nós temos para dividir. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, se nós temos dentro de nós o temor do Senhor, nós temos a fonte de vida. Porque o Senhor, ele é fonte de vida. E essas águas aumentam a vida. Então, o temor do Senhor é aquilo que preserva a nossa vida. Preserva-nos do pecado, porque nós passamos a odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado. E nós passamos também a odiar o pecado. E isso faz com que os nossos dias eles sejam acrescentados. Outro texto que fala, olha para você ver, Salmo 25, 12, fala assim, qual homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, o homem que teme o Senhor lhe dará a direção certa. Ele pode ter 2 caminhos, 3, seja quantos for caminho na sua frente, quantas opções. Eu recebi uma proposta de um negócio aqui, de outro ali, mas se você teme o Senhor vai te ensinar a fazer a escolha certa. Porque é o que ele está falando no Salmo 25, 12. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, se você teme ao Senhor, o Senhor te dará direção. E no Salmo 25, 14 fala assim, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Está falando de quê? De intimidade. O segredo. Segredo é coisa íntima. Segredo a gente não divide com qualquer um. Mas Deus está falando que aqueles que o temem, ele vai dividir o segredo dele. Ele vai lhe mostrar a sua aliança. A aliança fala de quê? De compromisso. Então aqui está falando o quê? Que se você teme ao Senhor, você vai ter intimidade com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor, ela vai trazer o quê? O Senhor vai te mostrar a aliança, vai trazer o quê? Compromisso. Compromisso. Então nós temos que temer o Senhor. Há tantas promessas para aqueles que temem ao Senhor. E aqui em Provérbios 2, eu quero ler esse texto de Provérbios, porque eu acho, ele fala de algo completo. Provérbios 2. É tão tremendo, o livro de Provérbios é maravilhoso. Ele nos dá ensinamentos, assim, tremendos para a nossa vida aqui na terra. Se nós colocarmos os conselhos de Provérbios no nosso dia a dia, nós seremos as pessoas mais bem-sucedidas desta terra. Pena que nós não ouvimos. E Provérbios nos dá conselho para tudo. Ele nos ensina tudo. Ele nos ensina o temor do Senhor, né? Ele nos fala sobre a sabedoria. Ele nos fala sobre como gerir os negócios, as nossas finanças, como criar os nossos filhos. Provérbios nos dá conselho para todas as situações. Nós é que precisamos ler, entender e colocar em prática. Provérbios 2 fala assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aqui já tem 2 ordenanças, se aceitares as minhas palavras. Então, muitas pessoas não aceitam a palavra. Então, aqui está falando, filho meu, se aceitares as minhas palavras, é uma condição. Você aceita se você quiser. Deus não nos obriga a nada. Então, ele está dizendo, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, esconder é trazer o quê? No coração. Trazer no coração. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Ou seja, se eu aceitar, se eu trazer para o meu coração, se o meu ouvido estiver sensível à direção de Deus, aí fala no 3, se clamares por conhecimento, por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares. A palavra de Deus fala, né? Se como a prata a buscares. A palavra de Deus fala lá em Mateus 7,7, né? Buscar
aquele que busca, acha. Aquele que pede, aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. E aquele que pede, dar-se-vos-á. Então, se nós buscarmos, nós encontraremos. Porque o próprio Jesus disse que se nós buscarmos, se nós batermos e se nós pedirmos, cada uma dessas coisas serão atendidas. E aí o verso 5 fala, né? Então entenderás o temor do Senhor. Oh, glória a Deus. Então aqui tem uma lista completa para eu entender o temor do Senhor. Para eu ser uma pessoa que tema o Senhor. E se eu temo o Senhor, nós já vimos uma consequência, que eu terei meus dias aumentados. Que o temor do Senhor é fonte de vida dentro de nós. Nós passamos a ter vida, né, no nosso espírito, que é o próprio Espírito Santo do Senhor que está lá, vida na nossa alma, vida do nosso corpo. E além de tudo, nós estaremos o quê? Seremos uma fonte a jorrar de vida, nós levaremos vida aonde nós estivermos. E aí, ele fala no verso 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Aqui está a receita. Primeiro, está no verso 1, aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2, fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. 3, se clamares por conhecimento, por inteligência, alçares a sua voz. Se como prata buscares e como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então eu tenho que aceitar, eu tenho que estar com o meu ouvido atento, eu tenho que buscar como tesouro escondido. Tesouro escondido não é aquilo que está facinho de achar, né? Tesouro escondido você tem que cavar, você tem que ter um mapa, você tem que gastar tempo. Então, como tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deus está nos chamando nesse tempo para nós entendermos. Tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo agora, nesse momento de pandemia. Tem muita gente que não está enxergando, muito crente que não está enxergando que nós estamos sobre um ataque espiritual. Isso aqui não é somente na esfera física, não. Isso aqui também é na esfera espiritual. Há espíritos malignos de confusão atuando em Brasília, de morte atuando nos hospitais, de miséria, né, na economia, vai trazendo muito desemprego, muita miséria. E nós ficamos aqui combatendo na esfera do corpo, da alma, orando por uma situação aqui, uma situação ali, mas nós temos que entender que nós estamos num momento de guerra. É guerra espiritual e nós temos que alçar nossas vozes e repreender no mundo espiritual essas hostes espiritual da maldade que estão agora atacando a nossa nação. Por que atacando o Brasil? Todas as nações estão tendo, né, pandemia, todas as nações, mas o Brasil é o maior país evangélico. Você acha que Satanás está feliz? Está feliz? Né, por aqui no Brasil ainda não ter sido, ainda não ter passado essas leis contra a família, de ter oposição. O Brasil faz oposição ao reino das trevas. Você acha que o inferno está feliz com a oposição que a igreja faz ao reino das trevas? Com a cobrança que a gente faz para os políticos para não aprovar leis como legalização de aborto, como tantas outras coisas que para destruir mesmo a família. Por quê? Porque o Brasil, seja como for, né, com toda dificuldade, com toda a corrupção, com tudo que tem acontecido, nós ainda somos uma nação que ora ora pouco, mas ainda ora. Porque a Europa está no CTI, sabe? Eu falo assim, espiritualmente falando, a Europa está no CTI. Então, né, foi o berço, né, do protestantismo e tudo. Houve momentos de grande avivamento na Europa, mas hoje nós temos que orar pela Europa. E o Brasil é essa nação. E nós precisamos entender que nós não estamos lutando no plano físico, não. A nossa luta, ela é no plano espiritual. Mas o quê? Eu tenho que buscar o conhecimento de Deus.
Porque se eu não tenho conhecimento de Deus, eu enxergo só aquilo que os meus olhos físicos enxergam. Eu não consigo enxergar com os olhos espirituais. E Provérbios está dizendo, olha, nós precisamos, ouvido atento, buscar como tesouro escondido. Buscar como tesouro escondido. Para quê? Para que nós possamos achar, entender o temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele nos traz algumas consequências, que nós já falamos sobre aumento de vida, direção, intimidade. Provérbio 14, 26, no temor do Senhor, há firme confiança. Se você ler lá, Provérbio 14, 26. Provérbio 22, 4. Esse 22, 4, eu acho ele tremendo. Olha o que ele diz. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Você tem buscado riqueza no lugar errado. Às vezes você tem buscado honra em lugares errados. Tem buscado vida em lugares errados. Está dizendo que o galardão da humildade. O que Jesus diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. As almas agora estão tudo aflitas. Está todo mundo com ansiedade, com depressão, com preocupação demais. A alma do povo está tudo aflita. Por quê? O índice de suicídio está altíssimo. De automutilação também. Por quê? Porque a alma de todo mundo está aflita. Mas o que está falando aqui? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Está na humildade, na mansidão, encontrar o descanso para a alma. E para finalizar esse vídeo, eu quero ler o Salmo 128, que fala, sobre o temor do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irás bem. Olha, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, feliz será e te irás bem. Comerá do suor do seu rosto, ou seja, do seu trabalho. Quantas pessoas trabalham e no final não vê o fruto do seu trabalho, coloca no saco furado. Mas o homem que teme ao Senhor, não vai acontecer isso com ele. Olha o que você vê, ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. O que ele está dizendo? Verás o filho de teus filhos. Mais uma vez, o homem que teme ao Senhor tem dias, aumento de dias. Então, entenda uma coisa. Temor do Senhor na nossa vida, ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que nos preserva do pecado. O temor do Senhor que nos preserva de desagradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, todas essas bênçãos elas vêm sobre nós, porque nós tememos ao Senhor. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos, é odiar tudo que Ele odeia e amar aquilo que Ele ama. E é esse temor que tem que estar arraigado nas nossas vidas. É esse temor que nós precisamos, com mais do que tudo, nesses momentos que nós estamos vivendo, em toda a nossa vida. Toda a nossa vida, nós temos que ter em nós o temor do Senhor. Que você possa se autoanalisar e pensar, será que eu tenho o temor do Senhor? Será que eu tenho odiado, contenda entre os irmãos, ou eu tenho feito contenda entre os irmãos? Será que eu tenho odiado a soberba, ou será que eu sou soberbo? Será que eu tenho odiado a arrogância, mas eu também sou arrogante? Será que eu tenho odiado, tantas coisas que o Senhor odeia, o pecado?
ou eu tenho me infiltrado cada vez mais no pecado? Então, que o Senhor possa, né, continuar falando conosco, porque quem nos conhece melhor do que nós é só Deus. E o Senhor, Ele pode revelar verdadeiramente quem nós somos. Por quê? Porque a nossa mente às vezes nos engana. O nosso coração, ele é enganoso. A nossa mente, o que acontece? Às vezes a nossa mente, fala na palavra de Deus, fala que tem sofismas. Sofismas são pensamentos enganosos. É nós querendo enganar nós mesmos. Às vezes você tem um pensamento errado e aí a sua mente fica falando assim, não tem nada a ver não, todo mundo faz, todo mundo... Mas você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Então a nossa mente, muitas vezes, ela tenta nos enganar. E o nosso coração, nós já sabemos que é enganoso. Então o que nós temos que fazer? Falar, Espírito Santo, nos ilumina e me mostra verdadeiramente se eu tenho temido o Senhor. Se não, que eu possa buscar esse temor. Leia novamente o Provérbios 2, do 1 ao 5. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente.